Pessoal, tudo bem? A gente tá só entrando aí. Esperar uns minutinhos aí, a gente já vai começar aí a nossa live para falar um pouquinho sobre sugestões aí de sobremesas pro Dia dos Namorados, tá? Vocês podem ficar aí à vontade para colocar dúvidas que vocês tiverem, tá? Que a gente vai estar aí à disposição, tá? Abração aí pro pessoal que tá mandando. Aí, Josi, saudades também aí, abração, viu? Mirelle também já entrou. Carol também vai entrar daqui a pouco. A gente vai ter em dois momentos hoje, tá bom? Primeiro momento a gente vai ter com a Mirelle falando um pouco sobre cardápio. E no segundo momento a gente vai estar com a Carolina, que é professora aqui de Santos, tá bom? Então vamos aguardar só uns minutinhos aí. Eu já vou começando a chamar a Mirelle aqui, que já vai dar quase 8 horas, tá? Aguardem só uns minutinhos. Boa noite, Miriam. Oiê, Oi, Miriam. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bom? Vamos esperar uns minutinhos aí, o pessoal já tá começando a entrar aí, Tá. tá? Tô mandando um abraço aí. João, nosso ex-aluno, trabalhou lá no SENAC, abraço. Bastante gente aí participando. Ah, oi, Joseni, tudo bem? A Nilce, ó, bastante gente do SENAC participando aí. Que legal. Você vê alguém aí, a Doris, oi Doris, tudo bem? Você vê alguém aí de Santos Ah, também, fala, tem bastante gente que eu não conheço aí. Marcela. A Marcela aí de Santos? Ela é docente de nutrição aqui de Santos. De nutrição, Marcela, eu os conheço. Isso aí, pessoal. Vamos dar uns minutinhos aí, a gente começa. Muito legal. Tem bastante gente que não dá para reconhecer muito, né? Às vezes pela foto, pelo nome, né? Pois é. E às vezes o nome não tá inteiro, tá só o apelido, né? A minha aluna aqui de Santos, Aline. Que legal. Ó, a Carol já tá até me corrigindo aqui, que eu falei que a Mirella é professora daqui de Santos, não é daqui de Santos, não. É de Santos, a gente tá aqui em São Carlos, tá vendo? Ó, tem ex-aluno e aluna entrando aí, bastante gente. Ah, minha irmã e meu sobrinho. Bonitinho. Estão em Santos também? Não, minha irmã mora em Minas. Lá em Ah, sul de Minas. isso é bom. Isso aí. Mais uma aluna, Sansa, Tailana. Os alunos aí entrando em peso. É. É, a gente chama, né? Vamos participar, gente. Vamos assistir a gente lá. Já que a gente não pode estar perto, né? Pelo menos assim a gente consegue em contato, né, com as pessoas. Exatamente. Isso aí. E aí em Santos, como estão as coisas? Tudo parado ainda? Olha, tá tudo parado, tá retomando aos pouquinhos, mas ainda tá bem devagar, né? Porque até tentaram abrir um shopping aqui numa cidade perto, mas não deu muito certo, muita gente. Então, acho que vão parar de novo, porque realmente não dá, né? Não dá pra sair ainda, não dá pra brincar, né? Então, vão voltar aí de novo, parando tudo, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas Aos a praia é pouquinhos. mesmo vazia, você vê, eu vejo que da janela não tem ninguém andando. Dá aquela vontade, né, de sair, mas não dá, né? Não pode. É, para vocês é pior ainda, né? Tem a praia aí do ladinho. Pois é, nossa, é bem triste, assim. Eu nunca imaginei, né, estar passando por isso. Então é bem difícil, é bem difícil. E agora tá, não tá tão calor mais, tá friozinho, tá gostoso, né? Então é estranho. Isso aí. Mirelle, vamos começar então? Já tá Então, dando aí o horário nosso para não atrasar muito também, tá? Para respeitar o horário que o pessoal entrou. Então, deixa eu apresentar primeiro. Meu nome é Gabriel, eu sou docente do Senac São Carlos, da área
de cozinha e confeitaria. Sou formado pelo Senac também lá de Águas de São Pedro, em gastronomia. E a gente, nosso jeito Senac de educar, tem tentado pensar em novas possibilidades e atividades para os nossos alunos, tá? E essa semana a gente criou aí a Semana da Confeitaria, produzindo algumas lives, algumas aulas interativas com docentes da rede do Senac de São Paulo. Ontem a gente teve com duas docentes de Taboão e de São Bernardo, que foi muito legal. Hoje aqui está com a Mirélia, já vai se apresentar. Amanhã a gente vai ter com a Fernanda, também que é de São Bernardo, falar um pouco sobre a confeitaria com relação a intolerâncias alimentares. Também vai ser bem interessante. Então a gente está aí para discutir um pouco desses assuntos e fazer uma interação com os alunos de uma forma diferente aí para eles participarem, tá? Então, primeiro queria agradecer a Mirelle, o Senac de Santos, por ter aí liberado a gente, tá? A Mirelle já foi são carlense, né, Mirelle? É, E aí já ajudou muita gente em desenvolvimento de cursos aí, então eu queria que ela se apresentasse um pouquinho. parou aqui, mas já voltei. Já voltou. Voltei, não sei porque parou. Não, tranquilo, pode ir. Bom, gente, então eu sou formada em gastronomia também pelo Senac lá de Águas de São Pedro. Vai fazer 13 anos. E aí eu me especializei em confeitaria lá em Buenos Aires, no Maus e Sebes. E agora eu sou docente aqui de Santos, do Senac de Santos, né? E é isso. A gente vai bater um papinho hoje sobre confeitaria e Dia dos Namorados. Legal. Pessoal, quem quiser pode fazendo pergunta, tá? A gente tem o apoio aí, queria agradecer a Thaís também, a nosso apoio da comunicação lá da unidade. Ela tá me mandando as perguntas aqui, então, a hora que vocês tiverem dúvida, pedindo sugestão, só para explicar a live de hoje, a gente vai ter dois momentos. Esse primeiro momento com a Mirelle, que a gente vai falar um pouco sobre um cardápio do Dia dos Namorados na área de confeitaria, vai discutir algumas possibilidades, e na segunda parte, a Carolina, a professora aqui de São Carlos, vai entrar para falar um pouco sobre a harmonização de bebidas, tá? Então aí vocês têm que acompanhar a live inteira aí para descobrir esse cardápio que a gente vai fechar e depois a questão de harmonização. Então já vão pensando aí nesse processo, tá bom? Mirelle, a gente está numa nova situação agora, né, da pandemia, desse isolamento, e aí a gente tem uma questão aí, né, tipo, como pensar no Dia dos Namorados, pensar num cardápio de Dia dos Namorados para surpreender aí as pessoas em casa, né? Então, o que que a gente pode de repente fazer em casa até para que às vezes quem tem família, mas tem que comemorá-la junto com a família, o que que a gente pode pensar? Eu queria primeiro que a gente pensasse um pouco na live um pouquinho sobre ingredientes que seriam interessantes as pessoas de repente investirem para pensar num cardápio de sobremesa. Antes da gente falar o nome de sobremesas, mas o que que você acha interessante da época? O que que a gente tem de legal de ingrediente para o Dia dos Namorados? Claro. Bom, a gente é muito legal focar mesmo na época, né? Agora já tá começando o friozinho, então ingredientes que não precisam ser tão frescos, né? Então a gente pode brincar aí com chocolate, pode brincar com creme de leite, pode brincar com sobremesas quentes, um bolo quentinho onde você serve com sorvete para dar uma quebrada. A gente tem algumas frutas aí na estação, como tá começando a ficar frio, a gente já começa também com a época do morango. Coincidentemente, a gente usa muito morango nessa época, mas é porque também está começando, né, a época do morango. Algumas frutas cítricas, laranja também a gente tem bastante, abacate. Então dá para brincar aí com algumas frutas também, juntando com alguns ingredientes, né, para poder não ficar tão sem graça, né? A gente pode até transformar numa geleia, né, ou alguma coisa do tipo. Deixa eu pegar aí um gancho que você falou, que eu acho interessante que a gente fala bastante para os alunos. A gente trabalha muito com a questão do chocolate, né? E aí as pessoas têm muito essa curiosidade, né? Qual chocolate é melhor, ou como que a gente pode combinar o chocolate? Acho que é até interessante a gente trazer um pouquinho, né? O que que é o chocolate, na verdade? Qual que é o ingrediente principal aí, de onde ele vem e por que que tem essa diferença tão grande? E aí, para completar, acho que a gente pode até discutir um pouquinho o quanto o chocolate tem sido valorizado de uma forma diferente, né? Antes a gente tinha grande indústria fazendo, então a gente comprava aquelas marcas famosas. Hoje
parece que tem aquela questão de você ter o fornecedor mais próximo, que faz o chocolate, tudo. O que que você acha que a gente pode ter de diferente de chocolate no Dia dos Namorados, como É, ingrediente? eu acho que a gente pode fugir um pouquinho daquele chocolate mais básico, né? Um ao leite tradicional, que às vezes a gente nem sabe a porcentagem de cacau, né? Que tem no chocolate, né? Então, a primeira coisa que a gente pode focar no chocolate é que ele não seja um chocolate fracionado, né? Que é aquele chocolate que tem um teor de gordura hidrogenada. É aquele chocolate que não tem um sabor tão gostoso, né? Então, é aprender a comprar o chocolate ali, 35% cacau, 60% cacau. O paladar do brasileiro gosta de um chocolate mais adocicado, a gente sabe disso. Mas eu percebi que nos últimos anos a gente tem buscado outros tipos de chocolate, chocolate de origem. Ah, vou comprar um chocolate do sul da Bahia, vou comprar um chocolate do Amazonas, né? Então a gente também tem essa gama no mercado. E hoje em dia as pessoas estão trabalhando muito mais com chocolate. E não necessariamente para fazer um bolo, se eu não quiser, porque é difícil fazer, trabalhar com temperagem, não é tão simples, né? Claro que quem está fazendo um curso de confeitaria vai saber fazer essa temperagem, vai conseguir trabalhar com isso. Mas uma pessoa em casa vai poder também trabalhar com esse chocolate, transformando numa ganache, que é o chocolate derretido com creme de leite, a gente também chama de trufa, né? E pode saborizar. Então, o chocolate ele harmoniza muito, muito com laranja, muito com cereja, muito com algum tipo de licor, se eu quiser agregar um licor no chocolate. O próprio chocolate branco, que é muito doce, ele harmoniza também com uma fruta cítrica. Ou em vez de fazer uma ganache, para não ficar muito doce, eu troco o creme de leite por um cream cheese. Então também dá pra gente brincar muito. O chocolate é muito versátil, né? Então dá para brincar bastante aí com o chocolate. Interessante, né? E acho que é legal da gente pensar e valorizar também, né, o chocolate brasileiro um pouco agora, que tem trazido isso, né? Quando a Mirelle diz a questão da origem, hoje a gente tem valorizado muito. Às vezes vem escrito, né, origem de tal estado, de qual região. Não obrigatoriamente o chocolate foi feito lá, mas o cacau teve origem lá. Então, de valorizar o nosso produto. A gente tem chocolates muito diferentes. A gente vai falar de harmonização depois, mas trazendo isso já para o chocolate, que eu acho muito interessante que a gente tem que ir descobrindo o chocolate, né? Talvez você vai comer uma primeira vez um amargo e vai sentir uma coisa meio estranha. Então depois façam combinações, né? Num chocolate mais doce com chocolate mais amargo e vai fazendo essa harmonização. Mas aproveitando aí que você falou, achei interessante essa ideia. Depois a gente pode falar mais do ganache, mas em si, você falou do cream cheese, como que funciona esse ganache aí? Que a maioria do pessoal conhece aquele creme de leite com chocolate, né? Muita gente conhece o ganache, a gente também chama de trufa, né? Pode chamar de trufa, mas no lugar do creme de leite eu vou colocar o cream cheese. Então, se eu tenho um chocolate que é muito mais doce, no caso branco, ou um chocolate ao leite, ao invés de usar o creme de leite que a gente aquece, né, esse creme de leite, eu vou pegar o cream cheese e vou aquecer o cream cheese e misturar no chocolate picadinho para derreter os dois juntos. E aí eu vou ter um creme brilhoso, um creme bem pastoso, que obviamente dependendo da quantidade dessa gordura, seja o cream cheese ou o creme de leite que eu coloco, eu vou ter uma ganache mais líquida ou mais durinha. Depende da quantidade de creme que eu coloco. Porém, o cream cheese vai dar um sabor muito mais delicado, né? Eu vou perder aquele um chocolate muito doce, ele vai dar um leve salgadinho, uma leve acidez, né? Então é muito bacana pra gente, se quiser misturar com algum outro ingrediente, não ficar tão doce. Isso é muito legal para os paladar, pra gente trabalhar nosso paladar, né? Igual você falou, às vezes quem o pessoal tá acostumado a comer um chocolate mais doce. Mas é legal a gente ir acostumando o paladar, a conhecer outros tipos, né? Eu acho que principalmente numa época como essa, o Dia dos Namorados, você quer surpreender alguém, você quer fazer uma coisa muito diferente, a pessoa vai comer e falar, nossa, que diferente que eu tô comendo. E você vai falar, ainda além de fui eu que fiz e fiz um ganache aí que é diferente com cream cheese, né? Então você tem que surpreender também as pessoas, né? Eu acho que é o mais legal disso tudo, né? Ah, interessante. Legal, então, chocolate é o ingrediente que a gente falou, tem bastante opção. Vamos pensar agora, a gente está falando nas frutas, né? Então a gente começou falando aí um pouco do morango. Vamos entrar aí que outros tipos de frutas vermelhas que hoje são fáceis até de ser encontradas no mercado, que antes fruta vermelha era um negócio tão caro, tão difícil, né? Hoje já é mais comum a gente ter. Que tipo de frutas vermelhas que é interessante, que combina bastante aí com o Dia dos Namorados? Olha, eu acho que a cereja ali tá bem no meio também, né? Usar cereja. A gente acha a cereja congelada já também, igual a gente acha as frutas vermelhas, a framboesa, a amora, todas essas berries, né? Essas frutas vermelhas, elas. Se a gente usa junto é uma delícia, se a gente usa separado também é uma delícia, né? Então dá pra brincar. E a cereja é muito bacana porque a cereja a gente tem de várias maneiras. Tem ela em calda, tem ela congelada, tem licor de cereja.
Então dá pra gente brincar com o gosto da pessoa, né? Apesar de não termos a cereja fresca nessa época do ano, mas a gente tem de muitas outras maneiras a cereja, né? Pra gente utilizar. E aí também dá pra brincar com a framboesa, com a amora, né? Dá pra brincar com várias frutas. Aí sem falar que elas têm a cor muito bonita, né? E combina também com o Dia dos Namorados, é vermelho, né? Então, além de tudo, tá ali dentro, né? Da paixão que todo mundo fala tanto nessa época, né? Você acha que cuidado que a gente tem que pensar aí nas frutas vermelhas entre a questão de sabor, né? Porque eu acho que tem um equilíbrio aí entre o doce, o ácido. O que você acha que a gente tem que equilibrar aí na hora de pensar nesse cardápio Dia dos Namorados? Claro, se eu estou usando a fruta fresca ou congelada, que não tem um teor de gordura, por exemplo, eu poderia usar uma geleia. A geleia já tem muito açúcar. Então, se eu vou usar uma geleia, eu tenho uma geleia de cereja ou uma geleia de frutas vermelhas, eu posso usar essa geleia com chocolate branco? Eu até posso, mas vai ficar muito doce. Então, tem que equilibrar. Fazer aquele ganache que eu falei com cream cheese já equilibra bastante essa doçura da geleia no chocolate branco. Mas se eu não tenho a geleia e eu conseguir a fruta congelada ou a fruta fresca, eu também posso fazer uma ganache, também posso usar o cream cheese, não é problema nenhum. Isso tudo vai depender, porque o chocolate branco já é tão doce, né? Que o próprio cream cheese também vai quebrar. Mas o chocolate, seja o leite ou seja o meio amargo, também combina muito com as frutas vermelhas. Então, putz, eu tô com uma geleia mas eu também tô com chocolate amargo. Ótimo, a minha geleia é bem doce vai dar um equilíbrio muito bacana no chocolate. Eu vou conseguir ali ter um equilíbrio legal para não ficar nem muito doce, nem muito amargo, né? Isso é legal você conhecer também o paladar da pessoa que você vai servir. Então, a gente geralmente costuma conhecer o paladar dos nossos companheiros, né? Então a gente já sabe o que eles gostam ou não, né? E aí fica até mais fácil para fazer. Mas frutas vermelhas são ácidas, né? Elas nem sempre estão tão docinhas, então é legal combinar com alguma coisa mais doce. Então, o chocolate branco é bacana, um chocolate ao leite. Exatamente. Legal. E aí a gente pode explorar esse mundo de frutas aí, né? Que é bem interessante. É, vamos ver agora o que mais que a gente pode sugerir aí de ingrediente que você acha que seria interessante. Então, falamos do chocolate um pouco, dos tipos, né? Pensamos um pouco a questão das frutas agora. O que mais que você sugere? Olha, eu acho que de ingredientes, a gente continua falando aí também das frutas, né? A gente pode partir para as frutas cítricas, né? Laranja, utilizar as raspas da laranja, utilizar gengibre, muito legal usar como infusão, fica muito bacana também. O gengibre também nessa época fria é muito legal. Dá pra gente usar muitas especiarias na hora de fazer uma sobremesa, tá? As especiarias a gente usa até como infusão, né? Muitas vezes. Então, eu quero fazer uma infusão para saborizar alguma sobremesa, é muito bacana também. Deixa eu pegar um gancho aí da Mirelle, da questão da infusão. Infusão, para quem talvez não conheça tanto, é uma técnica que a gente usa muito na cozinha, na confeitaria, que é muito legal para a gente fazer para sobremesa, principalmente. Às vezes você quer dar um sabor para uma produção, mas você não quer morder aquilo, né? Eu quero fazer com hortelã, mas não quero morder o hortelã, eu quero só liberar aquele aroma. Então é como se a gente fizesse um chá. A gente vai colocar né, qual que é o líquido que eu quiser e vou adicionar esse ingrediente. Então, por exemplo, se eu quero um creme de leite aromatizado com gengibre, eu posso pôr o gengibre lá e depois eu esquento um pouquinho, deixo pegar aquele aroma e peneiro. Posso pôr manjericão, e aí eu tenho um mundo, né, Mirelle, de possibilidades de colocar aromas e fazer brincadeiras aí de sabores. Eu acho que é legal o pessoal em casa daí pensar em combinações, né? Então eu posso fazer uma infusão e a partir disso eu vou usar para vários tipos de produções, né? Posso saborizar um brigadeiro com uma infusão, se eu quiser. Posso Sim. fazer um creme de confeiteiro, um creme brulee, vários tipos de cremes e saborizar, né, com essas infusões. É muito bacana. E a pessoa não vai ver, né? Não vai ver o que tá ali, vai só sentir o aroma e o sabor, né? Tá, Mirelle, tem uma pergunta aqui primeiro que a gente está recebendo, que está perguntando se tem algum ingrediente que você acha que está na moda agora. Tem algum ingrediente que está aí, assim, em evidência nesse momento. Que nem a gente já teve, né? Várias épocas de creme de avelã, depois foi pro churros, depois doce de leite. Cada época a gente tem um. Tem algum que antes da pandemia vão pegar aí que estava em evidência, você acha? Olha, acho que falar de ingrediente, né, é bem genérico assim, mas como você falou aí, você falou do creme de avelã e tal. Se a gente pensa em um ingrediente, agora eu tenho visto muitas pessoas vendendo os chocolates recheados, barras de chocolate recheada, os próprios coração lapidado, tenho visto muito isso. Então, o chocolate, eu achei como ele tá um pouco mais
fácil de trabalhar e as pessoas trabalham muito com chocolate também fracionado, eu acho que o chocolate está bem alta e está mais acessível, né? A gente comprar um chocolate mesmo, né, porcentagem de 50, 60% cacau. Então eu vejo muita gente trabalhando com chocolate nesse momento. Tem visto Legal. Gente. É, o nosso docente aqui de São Carlos, o Altemiro, sugeriu um chantilly de hibisco. legal. Legal, né? Dá Tá, para faz a fazer. infusão, né, do hibisco e aí bate o creme de leite, né? Muito legal. Exatamente. Então, são várias possibilidades aí que a gente tem que ter, tá? Então, aproveitando aí para falar da técnica aí um pouquinho, o que que você acha que a gente tem que tomar cuidado nessa infusão, por exemplo? Você acha Sim. que a gente tem que tomar um certo cuidado aí, de repente, para, sei lá, não amargar a produção ou não ficar com gosto muito intenso? Tem alguma dica aí? Claro, primeiro a gente tem que entender que tipo de produto eu estou fazendo na minha infusão, né? Se é uma folha muito delicada, vendo ali muito tempo, ela é uma folha. Agora, se eu já falo ela, um cravo, algo mais seco, um pouco mais, né? Eu posso fazer. Ele é 5 minutinhos ali no máximo, senão ele já amarga muito. Então, se é muito delicado, o tempo ali fervendo, não pode ficar muito tempo ali que ele vai amargar, exatamente. Se é já um produto mais seco, mais não. Por exemplo, de pimenta preta junto com a canela, junto com cardamomo, dá pra fazer, dá para brincar. E pode ferver ali uns 3, 4 minutinhos sem problema. Tá bom. Mirelle, o seu som deu uma. Acho que a internet deve ter dado uma oscilada aí, deu uma cortadinha, tá? Mas para quem não ouviu, o que a Mirelle tem passado é a questão desse equilíbrio aí de sabores, então depende da intensidade que você quer, né, Mirelle? Então, para doces tem muito disso, né? Então, quanto que eu quero de canela dentro de um doce? Ah, depende o que eu vou querer, né? Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Então, às vezes tem que saber fazer essa mescla. Uma sugestão que eu dou, que eu acho interessante, que até quando a gente fala de chá, a gente tem o sachêzinho que a gente coloca. Então, para ficar mais fácil, o pessoal às vezes fala, né? Como que eu faço para depois ficar catando os cravinhos lá, tem que ficar peneirando? De repente, você pode pegar aquele tecido de cozinha, né, que a gente chama de Perflex lá, amarra dentro, né, desse saquinho e pendura na borda da panela e deixa ali cozinhando. Depois você só tira o saquinho e já ficou aromatizado. Então, é uma sugestão bem fácil que dá para fazer em casa aí. Estão falando que o sorvete de lavanda da Mirella é muito bom, hein? A gente tem que experimentar, tem que, Nossa, quando tudo isso que delícia. passar, até contando, né, Mirella, o sorvete de lavanda é um sorvete que a gente ensina a técnica dentro do curso, né, do técnico de cozinha e de confeitaria. E aí, Então, tá bom. Tá dando uma travadinha aí, mas a tá gente passando. vai. Travou? Vamos ver se o pessoal tá falando aí. Se tá travando, se. Podem fazendo perguntas, tá, pessoal? Vamos aproveitando aí que o tempo com a Mirella já tá acabando quase, tá? O Mirella, o seu tá travando ainda um pouquinho, tá? Então a gente vai. Qualquer coisa, se a gente não. Se a Mirella não voltar muito, a gente vai para Carol, troca uma ideia sobre harmonização e depois a gente volta com a Mirella. Pode ser? Porque daí acho que. Pode ser, Mi? Vamos tentar, vou falar com a Carol, vou chamar ela, porque essa internet Pode está ser, travando um pouco. E aí daqui a pouco a gente volta, às vezes a internet pode. melhora aí, tá bom? Pessoal, vou chamar agora a Carol. Vamos esperar, depois a gente traz a Mirelle de volta, tá? Aline, vou respondendo a sua pergunta, tá? Você está perguntando para o sorvete de lavanda se é usado óleo essencial. Na verdade, o que a gente consegue usar é aquelas próprias sementes secas da lavanda, sabe? Que vende em saquinho em lojas de tempero, essas coisas. Tem
essas sementinhas ou aquela partinha da alfazema, tá? Então depende assim de como na sua cidade, não sei de onde que você é, às vezes dá para achar ou não, tá? Então é só fazer essa infusão que a gente fez antes de fazer o sorvete, tá bom? Vamos esperar a Carol entrar, a gente está chamando ela. A gente já respondeu aí. Boa noite para a Merily aí, nossa ex-aluna, tá? De internet aí tá dando uma travadinha, tá? Quem tá falando que tá travando aí, tá conseguindo travando também? Vamos tentar mais uma vez aqui chamar a Carolina. É a vida, né, pessoal? É contar com esse mundo de internet. Trava, volta. Esperar só mais uns minutinhos aí. Pessoal, o som tá travando um pouquinho. É muita gente fazendo live, né? E aí a internet acaba ficando um pouquinho corrida, né? E aí acho que acaba dando esses probleminhas, tá? O áudio tá sumindo às vezes. Vida real, é isso aí, gente. Se vocês, qualquer coisa, se voltar, se melhorar, a gente, vocês vão comentando aí, tá bom? Eu vou tentar chamar a Carol mais uma vez, que vamos ver se agora a internet deu uma melhorada aqui, tá? Pessoal, deixa eu perguntar aí para vocês enquanto. Ah, a Carol entrou. Não Ô, Carol, deu certo. sei. Tá meio concorrida as lives aí, tudo junto ao mesmo tempo. Entrando, mas deu certo já. Depois a gente volta a Mirelle de novo para fechar com ela o papo lá, tá? Mas, Carol, para pegar o gancho que a gente estava falando lá, então o pessoal vai ter que agora esperar até o final para ver o nosso cardápio do dia aí dos namorados com a Mirelle, que ela vai dar umas técnicas aí no final. É. O que que você sugere aí pra gente, Carol, pensando agora na questão de bebidas, focando na harmonização de bebidas com sobremesas, né? O que eu acho primeiro, se você puder introduzir aí um pouquinho, que o pessoal quando fala de bebida entra naquela crise já, né? Ah, tipo, eu não conheço, como que eu vou fazer? Preciso ter um super conhecimento aí para poder pedir uma bebida? Como que é isso? Então vamos lá. A primeira bebida que todo mundo pergunta é do vinho, né, pessoal? E é muito tipo de vinho, não tem assim, você tem que estudar muito tempo para conhecer sobre todos. Então a ideia que eu dou é que assim, o vinho é difícil você harmonizar ele com a sobremesa, porque ele acaba mascarando todas as notas frutais que o vinho tem, né, a sobremesa, e deixa o vinho mais ácido. Por isso que é tão difícil. Então, a minha dica para quem não quer fugir do vinho no Dia dos Namorados é usar um espumante, porque ele tem menos acidez, ou um vinho do Porto, que é aquele vinho bem adocicado, bem doce, porque daí, por incrível que pareça, gente, doce com doce dá uma diminuída no doce no nosso paladar, viu? Confia em mim. E aí, para quem não gosta de vinho, conheço bastante gente, eu vou falar de cerveja, porque todo mundo tem preconceito de cerveja com sobremesa, né? E não é para ter, gente. Tem muita cerveja que fica. Carol, desculpa Oi, te atrapalhar um pouquinho. Eu pode quero te pedir falar. desculpa que eu esqueci de pedir para você se apresentar. Me perdoa, tá? Se Tá, apresenta aí pro todo mundo pessoal que tem gente de outras unidades, tem gente de outras cidades aí, se apresenta pra gente. é verdade, gente, desculpa. A gente acha que tá sempre com os alunos, né, Gabriel? Aham. Meu nome é Carol, eu sou professora aqui do Senac de São Carlos, de gastronomia, né? Eu tenho especialização em cozinha brasileira e eu também sou sommelier de cervejas. Por isso que a gente está aqui falando de bebida, tá? Então vamos voltar para cervejas. Vamos lá, Gabriel. Bom. Cerveja é um pouquinho mais fácil, na minha opinião, de harmonizar com doce, tá, pessoal?
Então, assim, cerveja com chocolate, a ideia é que vocês peguem uma cerveja mais tostada, porque daí ela vai combinar uma cerveja amarga com um chocolate 70%, fica muito legal, tá, gente? E aí, às vezes o pessoal fala, ah, é uma cerveja tostada, o que que é? Uma cerveja escura é uma boa opção, tá, gente? Com o chocolate. E aí, assim, pudim. Pudim é uma sobremesa que você pensa, nossa, né? Meio sem graça. Dá para combinar alguma bebida com ele? Dá. Tem uma cerveja que o estilo dela chama Barley Wine. E ela é super complexa, é muito legal. E aí, se você toma essa cerveja junto com o pudim, a gente deixa o pudim melhor ainda, entendeu? Então, como se a gente desse ali um extra para ele, né, Ô, Gabriel? Carol, é difícil achar essa cerveja? Como que é hoje em dia? Hoje em dia não é mais tão difícil, tá, pessoal? Na internet tem bastante lugar que vende, bastante loja legal na internet, entrega em casa direitinho. E assim, aqui em São Carlos, pelo menos eu posso dizer, a gente tem bastante cervejaria com produção própria, que faz muita cerveja legal. A gente tem bastante loja que vende cervejas diferentes. E cerveja brasileira é muito boa, viu, gente? Não fiquem procurando só cerveja importada. A gente tem muita cerveja aqui brasileira, local, com muita qualidade. Então procurem essas cervejas. Ô, Carol, o que que você acha aí até da questão de cerveja artesanal, né? Você acha que é legal? Tem uma muita diferença daquela cerveja mais industrializada? Isso muda muito? Só a Carol caiu, a gente chama ela de novo. Só um minutinho. Ela já vai voltar aí, tá bom? Larissa entrou, abração pra Larissa, professora lá do Senac São Carlos, tá? Vamos pôr Voltei, nossas perguntas aí. Voltou, Carol. mas eu E a ouvi a gente estava pergunta. falando lá de cerveja artesanal. Se, por exemplo, na hora que você toma uma cerveja artesanal e uma cerveja mais industrializada, se muda muito no sabor, na harmonização, na combinação, como que é isso? Muda, pessoal. Eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito de cerveja artesanal. Tem toda uma técnica de produção envolvida, tem sempre pessoas envolvidas, assim, e ela tem sempre sabores diferentes, aromas diferentes. Eu acho que as qualidades aromáticas são mais sentidas, né, do que da industrializada do dia a dia, normalmente. E é assim, a gente tem gente que fala, ah, eu não gosto de cerveja artesanal porque é forte. E não é que é forte, a gente tem vários tipos de cerveja. Então, a minha dica para quem nunca tomou cerveja artesanal, para quem gosta de tomar aquelas cervejas que a gente compra normalmente no mercado, é começar por uma cerveja artesanal do tipo lager, porque ela é mais parecida com a do mercado, mas ela vai ter umas notas ali, uns aromas legais. E depois ir provando outras. Não começar com uma IPA, que é uma cerveja super amarga, que o pessoal costuma gostar bastante. Mas para quem não está acostumado, de primeira é um baque. Então, começar aos poucos aí. Foi o que a gente estava falando aquela hora com a Mirelle, né? Da questão do chocolate. Então, às vezes a gente não. Até do vinho, né? Desse costume de tomar algo tão mais ácido ou algo tão amargo assim, né? Então a gente mais seco que a gente fala, né? É, Que a gente tem uma pergunta aí do Altemiro. Que tá. você qual dica que você dá aí de uma cerveja que combina bem com chocolate? O que você sugere? Eu gosto muito da Imperial Porter. Na verdade, é uma das minhas cervejas favoritas. Eu acho que é um estilo que vocês podem procurar. Tem várias marcas, vários produtores que fazem essa cerveja e vai combinar muito legal, tá? Ela é amarga, ela é super forte. Tem que estar friozinho no dia, porque ela é forte, ela tem até um teor alcoólico mais alto, mas ela com um brownie ficaria assim maravilhosa, não tem erro. Legal. Carol, depois a gente estava conversando com a Mirelle a respeito das frutas, né? E com relação à fruta, que cerveja, que tipo de cerveja é mais legal? Até por quem não conhece tanto, o pessoal perguntou aí a questão de qual cerveja que é mais interessante, é de trigo, é de cevada, tem alguma que é mais recomendável? Como que funciona esse processo aí nessa questão da harmonização? Então, gente, foi o que eu falei. Não adianta eu falar para vocês, ah, isso combina, porque a gente tem nosso próprio paladar. E o paladar de cada um, isso para qualquer bebida, para qualquer comida, né, tem uma coisa ali bem pessoal nossa.
A respeito das cervejas com fruta, uma ideia que eu tenho, que eu gosto muito, tem as Fruit Lambic, que é um tipo de cerveja. Eu não gosto de tomar elas sozinhas, porque elas são bem diferentes, assim, e elas são um pouco ácidas, elas são muito diferentes. Se você combina ela, tem uma Fruit Lambic que ela é de cereja. Então, se você come ela, por exemplo, com um cheesecake, com calda de frutas vermelhas ou de cereja, elas se complementam de uma maneira assim muito legal. E a cerveja ela é super elevada pelo doce. Que Então, você depende acha, por muito de exemplo, cada fruta. Oi? Desculpa, Gabriel. um Floresta Negra, por exemplo, que a gente vai ter chocolate, cereja e o leite ali no chantilly. Você acha que vai combinar com essa cerveja? Combina também. E aí você também pode, se eu não quero tomar uma lambique, são cervejas assim um pouquinho mais caras por causa do processo de produção delas, tomar uma stout, que daí assim combina super com o chocolate e daí também daria certo com Floresta Negra. Legal. E o Floresta Negra, legal a gente às vezes pensar aí no Dia dos Namorados, né? Que a gente não precisa fazer aquele bolo, mega bolo, todo decorado, né? Hoje tem várias opções aí de formas mais simples da gente apresentar um bolo. Então, por exemplo, tem a gente chama de berrine, que são aqueles sobremesas em camadas. Então, eu posso ter um bolo, pôr numa taça, por exemplo, que vai ficar super bonito, bolo, intercalar com chantilly, com cereja e jogar em cima umas raspas de chocolate, ver aquelas camadas e fica super bonito e não é tão trabalhoso para, né? Não é tão trabalhoso para a gente fazer no dia a dia, né? É bem mais tranquilo, assim, para fazer em casa e para fazer uma unidade pequena. É, a melhor Oi? opção, gente. A sobremesa, ai, não ficou tão bonito? Coloca numa taça bonita, né, Gabriel? Ai, o meu bolo Exatamente. no meio, ele afundou. Quebra esse bolo, coloca numa taça bonita, intercalando com o recheio, fica lindo, lindo de ver e sempre uma delícia, né, Gabriel? Pode umedecer um pouco esse bolo também, né? Tipo, para deixar aquele bolo mais úmido. E aí a gente pode aí fazer uma brincadeira muito legal, né? Com as possibilidades. A Thaís está perguntando qual estilo de cerveja combina, por exemplo, com carne, pensando numa carne mais assada. Põe as possibilidades aí, de repente, uma carne mais gordurosa, o que que seria legal, e uma carne mais, vamos dizer, com menos, mais, não tão gordurosa, vamos pensar aí, né? Ó, uma carne mais forte, por exemplo, uma carne de carneiro, assim, pode, você pode comer ela com uma porter, né? E aí uma carne mais leve, não como um carneiro, assim, uma maminha ou até um, né, não sei, uma carne mais leve, uma fraldinha, você pode tomar com uma brown ale, até com uma lager, a lager sempre vai dar certo, viu, gente, com carne. Não tem erro, tá? Então sempre tentar ali balancear. Então se eu tenho uma carne muito forte e eu tomar com uma cerveja muito fraca, que nem a lager, a cerveja vai sumir. Tá, agora, por exemplo, hambúrguer, que o pessoal adora, com uma lager fica legal, tá bom? Que daí já é um pouquinho mais fraco, né? Legal. Pessoal, pode ir perguntando aí que a Carol é a nossa sommelier de cerveja de plantão, hein? Já perguntem para o Dia dos Namorados o que que a gente pode harmonizar aí. Carol, depois a gente vai voltar lá com a Mirelle para falar um pouquinho mais de algumas sobremesas, mas trazendo aí algumas sobremesas, como você disse, aí ó, tá dando uma sugestão aí, por exemplo, do fundi, né? Que a gente falou que você já tem um blend de sabores aí pensando chocolate com a fruta, então a gente já tem uma troca. Que cerveja que a gente pode pôr, ou que outro tipo de bebida a gente pode pôr para também não, sabe, um tipo o amargo do chocolate com a acidez da fruta e uma cerveja que mate esse sabor, ou na verdade que acrescente. O que que você acha? É, eu acho que eu vou continuar com aquelas dicas que eu dei lá atrás, né? Então, se você for usar uma fruta vermelha, talvez tentar uma Fruit Lambic, ver qual que é a fruta dessa cerveja, né, para combinar bem. E aí o chocolate, gente, para não errar, uma Stout, uma Porter Imperial Stout, lembrando que são cervejas mais fortes, elas vão ali complementar o seu fondue, né? E eu não recomendo usar o chocolate ao leite para o fondue. Ele fica um pouquinho pesado, né, Gabriel? Acho que o meio amargo, 70%, eu arriscaria se eu fosse vocês. Por causa do creme de leite, senão fica muita gordura e as cervejas já fortes, pode ficar um pouquinho demais. Carol, agora para dar uma quebrada no clima, uma pergunta.
para a gente responder aí na terapia de casal, tá? Que o Ixi, pessoal está perguntando, ó, o seu conselho, qual que é o seu conselho amoroso? Que é uma pergunta que veio. Se meu namorado, minha namorada gostar de carne bem passada, qual que é a sua sugestão? Sugere sugestão. uma harmonização ou termina o namoro? O que você Gente, acha? eu, como professora de gastronomia, eu termino o namoro. Carne bem passada não dá, gente. Não faz isso, não. É isso aí, gente. Mas é só uma brincadeira para dar uma descontraída aí, É, tá? isso aí. Mas é legal isso porque no Dia dos Namorados, como é o casal só, é muito mais fácil, né, fazer essa combinação de sabores do que os dois gostam e a gente É. pode brincar nisso um pouquinho, né? Ô, Carol, pra gente também finalizando aí por causa do tempo, tem algum tipo de cerveja que você consegue pensar que vai harmonizar, por exemplo, eu não quero comprar uma cerveja para três etapas, né? Uma para entrada, uma para principal, uma sobremesa. Então, que cerveja talvez você acha que combinaria, que dá para fazer essa harmonização dependendo aí do cardápio, lógico, mas que ficaria interessante aí nessa harmonização? É difícil você colocar uma cerveja no cardápio inteiro, né? Ainda mais para quem gosta de cerveja, eu acho que tem que ter pelo menos um tipo para cada prato. Mas aí a minha sugestão é usar uma cerveja que não seja tão forte, né? Já que a gente vai tomar a mesma cerveja a noite inteira. Então, até uma Vitibir, que tem aquele fundinho de laranja, de semente de coentro, tem que tomar cuidado para isso combinar com os pratos. Mas eu acho legal, não é tão pesada. É, a Lager, como eu falei, a Pilsen, as cervejas mais leves mesmo, né? Como que é o nome daquela? Uma Kolsch, que também é uma cerveja mais leve. Então, seguir com as mais leves se for para tomar do começo da noite ao fim. Até porque a Porter, igual eu falei, né? Essas escuras são muito fortes. Se vocês tomarem do começo ao fim né, do jantar, eu acho que o Dia dos Namorados vai acabar na mesa mesmo. Ó, pessoal, até para falar para vocês, depois se vocês tiverem mais dúvidas de harmonização, tudo, ou de ideias de sobremesas, tem os comentários embaixo, a gente consegue respondendo também para dar esse apoio depois se vocês tiverem ideias. Ô, Carol, tem mais umas perguntinhas aqui, tá? Que eu vou mandar para você aí, tá bom? A Elaine está perguntando o que que você acha que combina com queijo coalho como aperitivo? Que É, cerveja você acha que é combinaria? a Elaine Passarelli? Isso. Ai, que saudade, Elaine. Essa daí, gente, é uma mega sommelier, viu? Produz cerveja também. Perguntou isso juntas. Deu uma Travou? travadinha aí, Carol. O pessoal tá vendo. Voltou, Tô voltou. ouvindo, pode falar. Quais que Voltou. são os queijos? Ela perguntou. É o queijo coalho. Queijo coalho? Ai, gente, o É, queijo coalho, eu não acho, eu vou colocar ele na chapa, tá? Para ficar com um pouquinho mais de sabor. Eu gostaria de tomar ela com uma Old Ale. Eu acho que fica legal, tá bom? Mas eu acho que a Elaine já tá. sabe qual cerveja fica legal, viu? Legal. Ó, uma última pergunta aqui, que vamos ver se tem mais aqui, ó. A Larissa tá perguntando que sobremesa você acha que combina com a cerveja Catarina Sour? Gente, sour é um problema, né? Todo mundo acha sour super difícil de tomar, por ser tão ácida, né? E aí, por incrível que pareça, a gente combina muito com torta de limão, tá? Com sobremesa cítrica, Hum, porque as acidez, quando elas se unem, a acidez de uma com a outra acaba deixando elas mais equilibradas. Então, quem gosta de sour é uma boa, com alguma sobremesa bem ácida também, fica legal. interessante, tá? E aí aqui, deixa eu ver se tem mais uma última pergunta para a gente voltar com a Mirelle lá depois. Que tipo de vinho que é ideal para harmonizar com fundi de queijo? Ai, gente, essa é difícil, né, Gabriel? Porque depende até dos queijos que vocês vão usar no fondue, Os tá, pessoal? acompanhamentos que vão estar ali com o queijo, né? Também. É, porque tem gente que come fondue de queijo só com pão, tem gente que já vai usar ali um pão de fermentação natural, ele já tem uma acidez diferente.
Então eu acho um pouquinho mais difícil. Vinho tinto fica bom, né? Eu gosto muito da Shiraz, é uma uva que não é tão forte, um Cabernet Sauvignon. Acho que fica legal. Acho que procurar no mercado assim, né? Sem citar marcas e tal, eu acho que dá certo. E alguns vinhos brancos secos, tá, gente? Sempre seco. Vinho doce com funde de queijo não vai ficar legal. Que eu acho que é legal testar, uma coisa que está bastante em evidência dos vinhos é os vinhos rosés, né? O vinho rosé está começando a entrar aí com uma roupagem legal, aí o pessoal tem gostado bastante. Então, eu É, acho que também vale arriscar, né? uma dica do vinho rosé seco com sobremesa, até dá para vocês comerem o vinho rosé seco com frutas leves, como se for o melão. Ninguém quer melão de sobremesa, mas às vezes. Ou com algum Pode ser no sorbet, fondue. ou com algum sorbet ou torta de frutas vermelhas, o vinho rosé seco fica muito gostoso também, complementa bem. Legal. Carol, obrigado, viu? Ajudou muitas dicas Obrigada, aí, tá obrigada, bom? pessoal. Bom Dia dos Namorados. Bebam com moderação, não comam com moderação, né, Gabriel? Não, aproveita aí, Tá tá bom, bom? Vou tarde. chamar a Mirelle de volta para a gente encerrar. Obrigado. Tchau. Pessoal, eu só vou convidar aqui a Mirelle para a gente finalizar esse bate-papo, por causa até do nosso tempo, tá? É, acho que a internet dela deve ter melhorado agora, que ela até estava acompanhando. A gente tem alguns minutinhos aí, uns 5 minutinhos para fechar. Se alguém tiver alguma pergunta. Oi, Mirelle, voltou? Caí, mas voltei, gente. Voltou, isso aí. Desculpa. Ô, Mirelle, vamos lá, a gente tem 5 minutinhos aí para fechar, tá? Eu pensando aí num cardápio agora, só para a gente fechar com essas técnicas legais aí de sobremesa. Vamos lá. O que que você acha se a gente pudesse pôr 3 sobremesas aí no nosso cardápio do Dia dos Namorados, que é fácil para fazer em casa, tem técnica interessante, e aí a gente depois, se alguém quiser, a gente pode até pensar e colocar uma receitinha aí se alguém pedir nos comentários, né? Uma sugestão. Vamos lá, o que que você sugere pra gente? Olha, eu acho que pegando aí, né, tudo que a gente conversou, a gente não tinha falado nele antes, mas eu pensei muito aqui num creme brulee, que a Carol até comentou de um pudim, né, agora há pouco, na hora que ela começou a falar, e aí me veio o creme brulee, que é uma sobremesa super bacana, e ao mesmo tempo não é tão difícil de fazer, e você vai, nossa, você vai, acho que para quem você fizer, a pessoa vai falar que você é um chefe profissional, né, porque é uma sobremesa muito legal para fazer, depois você queima o açúcar em cima, e o creme brulee você pode saborizar, então eu pensei muito no creme brulee. Acho que, obviamente, não Deixa eu podemos. só fazer uma observação aí, Mirelle. O creme brulee, para o pessoal em casa que não conhece, não ouviu falar, é a ideia de um pudim, mas que a gente tem principalmente base dele o creme de leite. Então, o que a gente conhece mais é o pudim de leite, né? Aqui no Brasil, o creme brulee é uma imitação. Na verdade, o nosso pudim é uma imitação do creme brulee, né? É um creme à base de creme de leite e ovos, tá? Ele leva esse nome de brulee porque é a ideia desse açúcar caramelizado crocante em cima, tá? Que fica bem gostoso. Isso, é verdade. E também é importante pensar na cocção, né, do creme brulee. Tem que ser uma cocção bem lenta e pouco tempo para ficar bem liso, um creme bem liso, tá? Aí, claro que não dá pra gente fugir de chocolate, né? Não dá pra fugir de chocolate, não tem como, né? E chocolate recheado, um chocolate uma ganache saborizada com um licor aí legal, um licor de laranja, alguma coisa do tipo. E aí depois a Carol falando muito da fruit beers, né? As lambic, acho que é isso, se não me engano. Eu pensei muito naquela ganache de cereja com cream cheese, né? Que aí você pode fazer uma ganache de cereja com cream cheese e montar uma berrine, né? O que vocês falaram também, meu bolo não ficou tão bonito, ou eu quero fazer uma sobremesa montada, pego e faço uma ganache com cereja, cream cheese e monto num copinho. Posso colocar um crocante, uma castanha crocante junto para dar uma textura, ou um bolo. Faço esse bolo e deixo põe pedacinhos do bolo ali naquele e monto numa taça, né? Então, no final você tem uma sobremesa linda, super simples, né, de fazer e vai parecer também um chefe aí profissional, né? Então, acho que Pode até pensar de repente no cheesecake, né? E de vez colocar uma geleia, um coulis de morango, pode pôr um de cereja, por exemplo. Falou que dá para achar cerejas congeladas hoje, né? Uma possibilidade, bem interessante. exatamente, dá para fazer sim, dá para fazer. Também a gente pode pensar em chocolate. A Carol falou de algumas cervejas e o próprio brownie, né? Que é um bolinho tão cremoso, tão gostoso, como ele quente, também funciona bastante. Dentro do brownie você pode colocar uma geleia de cereja, você pode colocar cerejas para assar, fica bem bacana também.
E o que eu acho interessante hoje, né, para a gente pensar, até para a gente ir fechando aí já, as pessoas talvez não precisam, a gente tem a receita, mas podem inovar com coisas que tem em casa, né? Às vezes a gente está com dificuldade de sair, de encontrar alguns ingredientes. Então, que nem você falou do brown, né? Não acho nozes que vai na receita. O que que eu posso pôr ali, né? Às vezes eu tenho em casa uma castanha, ou eu tenho uma fruta seca, um damasco, alguma coisa assim que vai ficar Isso, ali próximo, parecido, né? exatamente. O ideal é você, ainda mais nesse momento que nós estamos, né? Não é todo mundo tá saindo de casa, é tentar procurar o que você tem de ingrediente. Toda receita a gente pode mudar alguma coisa, né? Mudar a textura, mudar alguma coisa, é super dá para fazer isso, é super viável, né? A gente usar exatamente o que a gente tem em casa. E é até legal, né? Você fazer uma coisa diferente como coisa que você tinha na sua casa. Você vai até economizar. Legal. Mirelle, está acabando nosso tempo aí. Antes que acabe a nossa live, uma última A pergunta parte. que você vai fazer aí para responder como terapeuta de casal também, igual a Carol foi, tá? Qual é a sobremesa para conseguir um pedido de casamento? Responde aí pra gente. Que sobremesa Foi o que Kelvin, né? foi que Olha, fez? Não sei quem fez, é não. um ex-aluno meu. Ah, Olha, Kelvin, eu não... tem várias receitas. Mas eu acho que para Evelyn, para Emily, ser pedido em casamento tem que ser um brownie com bastante chocolate, tá? Para ela. o brownie não tem como fugir, né? Brownie não tem como fugir, É tá? isso Não tem... aí. Daí, Mirelle, queria agradecer aí, o nosso tempo está acabando, tá? Queria agradecer a Unidade de Santos, por ter aí liberado você para estar com a gente, tá bom? Muito obrigado, tá, por estar aí Obrigada, participando com a obrigada a gente. vocês pelo convite, foi muito legal. Acho que a gente pode repetir aí, falar de outras Tá coisas bom? também, né? Estou sempre à disposição. Tá. Agradeço todo mundo que participou aí, um abraço para todo mundo, tá? Obrigado pela participação, pelas dúvidas, a gente está à disposição. O Senac São Carlos aí não parou, a gente mesmo à distância, tem se movimentado aí para, né, pipocar a nossa área, né, que tem sido tão intensa, né? Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas não deu tempo hoje, a gente marca outros dias, mas a gente está aí à disposição, tá? Qualquer dúvida, a gente tem lá no site do Senac várias informações, tá? De cursos que a gente tem para completar bem isso. A gente manda um abraço aí para toda a nossa equipe da área de gastronomia, tá?